Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui é o pastor José Barbosa, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, uma igreja jurídica e uma igreja sincera. Eu gosto sempre da verdade. Você, meu amigo, que me acompanha nas redes sociais, que está sempre revisando o nosso vídeo, você tenha cautela em ouvir os ensinos. Há pessoas, um grupo de ensinador ensinando coisas que não são certas, são heresia, são coisas erradas, falando sobre que os salvos só é 144 mil. O apóstolo São Paulo disse que nós temos que examinar tudo, mas reter o bem. Existem também pessoas ensinando que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia é um livro incorreto. Mas eu quero te dizer, meu prezado e amigo, que a Bíblia é a fonte de todo conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um conhecimento divino. A Bíblia se entende ela pelo Espírito. Se você não tem o Espírito de Deus, não vai entender a Bíblia. Ela é correta. Ela é o ensino verdadeiro. Não importa quem revisou ela, não importa quem trouxe ela, não importa. Sim, eu sei, eu tenho observado também que há parte tirada da Bíblia. Mas nem por isso nós não vai deixar de acreditar. Porque ela foi inspirada por Deus. Foram a cerca de 40 homens, separados, ungidos pelo Espírito Santo, que escreveu, homens de vários lugares, homens de várias línguas, homens de várias profissão, homens revestidos pelo Espírito de Deus. Foi a vontade de Deus para que ela chegasse até nós. Mas hoje nós vamos revisar o livro de Apocalipse, que é um livro muito pouco explicado para os ouvintes e os leitores. Nele está as coisas passadas, as coisas que é e as coisas do futuro. Então, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 1 até o versículo 17, você vai ouvir a explicação de versículo por versículo. O primeiro versículo diz assim, do capítulo 7 de Apocalipse: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores. Eles estavam protegendo. E vi outros anjos subiu da banda do sol, nascente, e que tinha o selo de Deus vivo. E clamou com grandes voz aos 4 anjos a quem foram dado o poder
de danificar a terra e o mar, de fazer mal, de destiorar a terra e o mar. O versículo 3 diz assim, dizendo, não danifique a terra, nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O versículo 4 de Apocalipse diz assim, e ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui não é o número dos salvos. Isso aqui não está falando da igreja. O versículo 5, da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, o versículo 6, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, versículo 7, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000. O versículo 8 do capítulo 7 de Apocalipse. Eu estou lendo o capítulo 7 de Apocalipse. O versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Então você, somando, dá 144.000 assinalados das tribos, das 12 tribos. Meu prezado leitor, você que faz parte desta seita perturbadora, que anda ensinando heresia de porta em porta, preste atenção neste vídeo. Eu vou lhe dar a explicação. Esse aqui, dos importantes quadros, como dois parênteses entre os selos, e João observa essa sublime visão, como para descansar sua mente dos horrores da visão dos 6 selos. Os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, que significa os 4 pontos cardeais. Isto é, o mundo inteiro. Os pontos cardeais, você sabe, norte, sul, oeste e etc. Do mundo inteiro. Esta estava retendo o vento da ira do Todo-Poderoso até que fosse assinalado os servos de Deus, que se encontrava-se em toda a terra. E o número dos assinalados era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. É de lamentar a confusão que querem fazer os homens na interpretação desses 144.000. A visão de João não pode ser mais clara e mais inteligente do que é. Os 144.000 fala da própria tribo de Israel, os quais foram numeradas pelos seus próprios nomes. O versículo 4 e o 8 do livro do capítulo 7 de Apocalipse, e nada diz a respeito dos gentios
salvo ou perdido. Estes 144 mil são os remanescentes que será salvo em Israel. Isaías capítulo 10, versículo 22. Leia aí, acompanhe. E o capítulo 17 e o versículo 6 de Isaías. Romano capítulo 9, versículo 27, você vai ver a explicação que o apóstolo Paulo deu. Eles, iluminados e protegidos pelo Espírito Santo, desde os céus, são guardados sob os cuidados de Deus, em lugar especialmente preparado, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, e subsistirão durante todo o período dos 7 anos da grande tribulação. É curioso notar que na lista dos numerados é mencionado o nome de José, em lugar de Efraim, que deixou de ser povo, Isaías capítulo 7, versículo 8, e é omitida a tribo de Dan. Os rabinos judaicos costumam dizer que o falso Messias, o anticristo, virá da tribo de Dan, baseados nas palavras de Jacó, Gênesis capítulo 49, versículo 17. Podemos salientar que a tribo de Dan foi a primeira a cair na idolatria. Jeremias capítulo 18, versículo 30 a 31. Lemos dos anelos e oração dos 144 mil, assinalado nos Cânticos de Davi, Salmo 44, 10 a 26, Salmo 55, 5 a 8, Salmo 64, 7 a 10, Salmo Isaías 63, 15 a 19, serão os primeiros pregadores do Evangelho do Reino, no que salientando-se alguns sofrerão o martírio, porém passarão guardado e protegido por toda a tribulação. Certamente esses assinalados são os que fala Ezequiel, capítulo 9 e versículo 4. Leia Malaquias no capítulo 3, versículo 17. Aqui compreendemos o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1, 2 e 6, do livro que estudamos. Esse assinalado em Mateus 25, 33 a 40, são chamado ovelha. Irmão, para eles estão destinados as bênçãos do milênio. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Hebreu 11, 16. Logo que a maldição desaparece da terra, o deserto florescerá como um jardim de rosa. Isaías 35, versículo 1 a 2. E durante 1000 anos o Senhor reinará pessoalmente. Quando então haverá a verdadeira justiça? A verdadeira justiça. Amém? Aqui não está se falando da igreja. A igreja de Jesus está separado nisso aqui. Isso aqui são os assinalados das tribos de Israel, os remanescentes que vão nascer. Porque a tribo de Efraim foi a primeira a cair na idolatria. É muito claro o livro de Apocalipse. É só observar e examinar pelo Espírito. E que os irmãos continuem orando por mim e que Deus nos abençoe.